Senhoras e senhores, meninas e meninos, estamos começando mais um podcast Cine Sofia. Cine Sofia, ai, 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 ai. Dupla dinâmica, então, Rafael e Jerônimo Araújo. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Começando com mais um podcast Cine Sofia. Dessa vez falando sobre um tema que a nós nos agrada muito, que é Cinema marginal. tudo relacionado ao underground e à boca do lixo, que é de onde a gente vem e é pra onde a gente vai. Ó, começar aqui com uma frase fortíssima do Emile Cioran, ou Cioran, que é um filósofo aí da boca do lixo, que o meu mano aí, o William Dubal de São Paulo, curte muito. A frase é a seguinte, ó. Todos os seres são infelizes, mas quantos o sabem? Olha aí, hein? Durma com esse barulho. Eu acho que essa frase aí dá pra fazer uma referência com... Agora, se tu pedir pra eu achar, só Deus sabe onde é que tá na internet, né? Mas eu achei um artigo de um psicanalista, que ele dizia que ele constatou que 90 e poucos por cento dos jovens, foi feita uma estimativa que 90 e poucos por cento dos jovens sofrem de depressão e não sabem. Ah, eu acredito, velho. Pelo menos um sintoma, né? Pelo menos um sintoma de depressão, etc. e tal, né? O pior é que eu acredito. Pra pessoa não ser depressiva, eu recomendo aqui, ó, um vídeo no YouTube chamado, olha aí, não sei se tu conhece esse, cara, Shrek is Love, Shrek is Life. Esse vídeo é ótimo. Já viu? Já assistiu? Porra, que o guri transa com o Shrek. Esse é o creme de la creme da internet, cara. Mano. Qualquer coisa que tivesse com o Shrek, cara, que nem, por exemplo, aquele vídeo que os caras pegaram e substituíram um cachorro de prova, Aquele é fantástico. Esses cachorros que faz corridinha, né? Corridinha de obstáculo. Substituíram pelo Shrek, cara. Correndo. Fantástico, velho. Fantástico. Bom, velho, ó. Pra quem tá nos ouvindo, assiste esses vídeos do Shrek pra alegrar teu dia. E dá um pulo no nosso site aqui, cinesofia.com.br, que tem uma agenda cultural bem bacana rolando. A gente tá dando o privilégio pra cidade de São Paulo e Porto Alegre e região adjacente, né? Uhum. Porque é onde a gente vive, onde a gente mora, enfim. Região metropolitana do Rio Grande do Sul e de São Paulo. Mas, ó, tem aqui o curso que vai rolar lá no Cine 1, que a gente já participou, né, Jerônimo? Foi, é. Uhum. Ele rola lá na... Como é que chama? No Cine Capitólio. Vai ter um curso sobre a representação da realidade nas obras do Christopher Nolan, com um amigo nosso também, Marcelo Castro Moraes. Dá para acontecer esse curso, e o investimento é super baixo pelo retorno que tem, né? Ah, com certeza, cara. Cara, Cine 1 e o local mesmo lá, né? Eu digo a empresa Cine 1, né? A empresa de curso Cine 1. E o local lá, o Capitólio, cara, acho que eles representam muito bem, né? Porque o Rio Grande do Sul tem essa característica, né? Mesmo no Brasil tendo tão poucas... Assim, o Brasil não sendo tão forte em termos de produção cinematográfica, eu arrisco em dizer que o Rio Grande do Sul sempre teve esse destaque, né? Muito por conta desse grupo, né? Desse núcleo, né? De cineastas e de cursos, etc. dentro de Porto Alegre, quanto também pelo Festival de Cinema de Gramado também, né? Isso. Então vale a pena. Tá rolando também o Festival do Cinema Francês. Uhum. Deixa eu só ver aqui a data certinho, quer ver? Ele começa aí do dia 6 ao dia 19 de junho. Já é um evento gigantesco, já tem há muitos anos que ele tá rolando, se não me engano, é a 10ª edição. Já passou por 118 salas de cinema. Uhum. Já atingiu um público de 172 mil pessoas e mais de 1 milhão de público pagante, assim, mais de 1 milhão de pessoas não, mas 1 milhão de ingressos vendidos, né? Aí quando você fala de cinema francês, que acontece, né, tipo, por poucos dias, no decorrer de 10 anos, cara, é um número expressivo, né? Certeza. Com certeza. Então, dá uma olhada então, velho. Quem tá nos ouvindo aí no nosso site, cinesofia.com.br. Além da agenda cultural, a gente tem notícia, tem os artigos que eu publico, tem os vídeos que saem toda quarta e sexta, né, Jerônimo? Com certeza. E o podcast que está nos ouvindo agora. A nossa ideia é justamente fazer essa junção de uma coisa com a outra, né?
esse engajamento e tal, e tá funcionando, né? Tá funcionando, a galera tá curtindo. Graças ao bom Deus. Vamos falar então o quê? Como a gente comentou, vamos falar de cinema marginal, falar do underground, do cinema e da cultura, né? Quer começar então, cara? A nossa ideia hoje, minha e do Jerônimo aqui, é falar para você que está nos ouvindo o valor e a importância da cena underground em vários segmentos, mas principalmente, claro, cinema e filosofia, mas também passando por arte, por teatro e tal, né? Música. A gente acha... Pode falar. Desculpa, perdão. Pode terminar, cara, perdão. Não, só dizer, a gente acha que esses movimentos do que vem do underground, eles têm uma força muito forte para trazer novidade. Certeza. A gente teve final de semana lá no Fantaspoa, né? Podemos tirar uma foto ali com... Inclusive no episódio de quinta-feira vai aparecer a foto, né, de nós dois. A gente tirou foto com o Roger Corman, né? E é interessante porque eu acho que assim, quando tu fala em cinema B, em Hollywood, é um dos principais expoentes do cinema B, né? É um dos nomes que aparece, né? Com certeza. E um dos maiores, também isso eu não tinha comentado contigo, um dos maiores produtores de Hollywood, né? Porque é um dos caras que mais produziu filmes, né? Produz filmes na realidade até hoje, né? Pois é. Dirigiu 56 filmes, o que não é pouca coisa, né, cara? Cara, ele teve envolvido em aproximadamente 400 obras, velho, entre curta-metragem, longa-metragem, produtor executivo e tal, enfim. Juntando tudo, 400, velho, é muita coisa, pelo amor de Deus. São 415 títulos produzidos, né? E como o Rafael falou, alguns desses foram dirigidos por ele, mais exatamente 50 e poucos, quase 60 filmes foram dirigidos por ele. O último foi em 1990, né? Frankenstein, o Monstro das Trevas, com Raul Julia. E aquela coisa, né, cara? Nunca teve, assim, Roger Corman nunca teve aquele destaque, nunca chegou a fazer filmes, assim, filmes A, vamos dizer assim, né? Sempre foi um diretor B. Mas era interessante porque muitas vezes os seus filmes eram refilmados, né, depois de certas décadas, eram refilmados com uma roupagem e com um orçamento mais gordo, né? E, inclusive é do Roger Corman a produção do primeiro Quarteto Fantástico, mas não é o Quarteto Fantástico de 2005 com a Jessica Alba, é um Quarteto Fantástico dos anos 80, se eu não me engano. Passava no SBT, não sei se tu te lembra. Não, esse não. Cara, era bizarro, assim, porque, tipo, os caras não tinham grana nenhuma, sabe? Então, tipo, como é que tu vai fazer o Tocha Humana, por exemplo? O Tocha Humana era feito em desenho animado, cara. Fazia em desenho, sabe? Enfim, pronto. Enfim, é isso. E acabou. E acabou, cara, sabe? Era muito interessante, sabe? Pô, o cara realmente, ele representa muito bem isso, né? Desde o exploitation, pra quem não sabe, o exploitation, a tradução livre seria um cinema de exploração, né? O que tu faz, o que tu explora dentro dele, né? Tu explora tudo que vai vender pro grande público. Na época, nos Estados Unidos tinha as chamadas grindhouses, né? Que eram cinemas... Nossa, do caramba. Cinemas de rua bem baratos, né, cara? Onde, na maioria das vezes, tu tinha as sessões duplas, né? Tu fazia dois filmes pelo preço de um. Então, os caras vendiam o filme com coisas que o povo quer ver, né? Que é o que é violência, pornografia, cenas de perseguição de carro. Explosão, carro e mulherio. Explosão, carro e mulherio. Literalmente era isso, né? E daí, obviamente, dentro do exploitation, tu tem os diversos gêneros, né? E o Roger Corman, ele é um expoente disso. Ele vai desde do terror mais clássico, assim como o filme que a gente assistiu no final de semana, né? Que é o Poço e o Pêndulo, que é um terrorzão mais clássico, né? Faz é muito próximo dos filmes da Hammer ali, né? Com Christopher Lee, com Peter Cushing, né? Sim. No caso com Vincent Price, que a gente assistiu, né? Então ele tem essa proximidade muito forte desse terror mais clássico, mas ele, enfim, fazia filmes também mais B mesmo, assim, mais, né? Como, por exemplo... Bezão. Não é? Mais Bzão, assim. Deixa eu dar uma lida rapidão aqui, ó. Ele fazia, por exemplo, Os Anjos Selvagens, que é filme de morte, né, cara? A Orgia da Morte. O Homem dos Olhos de Raio-X, que esse é muito bom. Não precisa dizer mais nada, cara. Orgia da Morte é um excelente título. Orgia da Morte. Dominados pelo Ódio, Guerra dos Satélites. Então, assim, ó, ele tem muito essa pegada, né, de diretor extremamente B, né?
Tu tem outros diretores, assim, que flertaram com o cinema B, né? Como, por exemplo, o próprio Alfred Hitchcock. Muitas produções foram produções extremamente... foram produções que ele tirou do próprio bolso pra conseguir dirigir, né? Então, tem sim, cara. Tipo, um cara que eu curto bastante, que faz cinema B e faz isso com bastante qualidade, na minha opinião, é o Rodrigues. Cara, Robert Rodrigues, assim, ó, eu acho que é muito interessante que isso que tu falou, cara, porque o Robert Rodrigues, pra mim, ele mantém essa alma do Roger Corman ou até mesmo do John Carpenter, porque o John Carpenter ele tem uma subida, né? O John Carpenter começa no cinema independente, no cinema B, aí ele querendo ir pro A, né? Ele vai, né? Ele chega aí pro cinema das grandes mídias, né? E depois ele cai de novo no final. Cai não, né? Não dá pra dizer cai, porque isso aí não é queda, né? Volta, né? No final da carreira ele tá fazendo só produções independentes, né? Pois então, né? E já o Rodrigues não, né? O Rodrigues ele passou a sua carreira inteira fazendo os filmes que faz, da maneira que faz, com a mesma estética, o mesmo padrão de música, como é que chama? De atuação. Ele pega alguns atores que pô, são bons assim, e quando ele tá dirigindo, ele meio que pede que esses caras atuem dentro de uma proposta de cinema B, né? Cara, eu acho isso muito legal. Muito boa essa tua referência aí, cara, porque inclusive em 2007, né? Acho que foi uma das coisas que me fez tomar esse gosto pelo cinema B, assim, pelo cinema Grindhouse, assim, cinema exploitation, foi justamente o projeto Grindhouse, né, com o nome que ele e o Tarantino fizeram em parceria, né? Idem. Até hoje, um dos filmes que eu mais gosto do cinema, assim, ó, sem dúvida nenhuma, é Machete e Machete Mata. E nasceram ali, né? Nasceram cara, ali, né? Aquilo pra mim é a pérola da pérola do cinema B, que consegue ir pro cinema A, porque, tipo, tudo que o Tarantino põe a mão, enfim, gera um buzz em cima. Ele tá participando da produção do filme, né? Do primeiro Machete, o segundo eu não tenho certeza. E como ele tá transitando, tipo, entre o cinema B e o cinema A, o pequeno público e o grande público, então, tipo, ele traz elementos fortíssimos de ambos, né? Ótima análise, cara. E inclusive, os dois se conheceram num festival, né? Em 1992, o Tarantino tava divulgando o Cães de Aluguel. E o Robert Rodrigues estava divulgando um filme que é excelente, que é o primeiro grande filme da carreira dele, mas tipo, não é um filme muito conhecido, que é o Mariachi, né? Que é o primeiro... Bandeiras. Não, aí que tá, a Balada do Pistoleiro com o Bandeiras já é o 2, né? Então é o Mariachi... O primeiro tá certo, é com o ator do Machete, não é? Não, aí que tá, cara. O primeiro não tem ninguém famoso. O primeiro tipo, tudo gente que era tipo vizinho dele, cara que morava na. O primeiro é assim, é bem como se fosse. Bem isso que tu falou. O primeiro é bem estilo uma produção do Roger Corman, assim, sabe? E legal porque esses caras, velho, que é tudo gente assim, cara. Bom, acho que todo mundo que tá nos assistindo assistia Chaves, né? Que tá nos ouvindo assistia Chaves. Cara, o El Mariachi, ele fez tipo com aqueles figurantes do Chaves, assim, aqueles caras que quando dava discussão na sala de aula do professor Girafales, só ficava fazendo assim, movimentando a mão, assim, sabe? Sim, reclamando. Com o mudo ligado, né? Exato, e o El Mariachi foi feito assim, né? E daí o Carlos Gadiardo, né, que fez o Mariachi, ele volta na Balada do Pistoleiro, só que na Balada do Pistoleiro o Bandeiras assume o papel, né, do Mariachi, só que o Carlos Gadiardo faz um daqueles caras, daqueles mariachis que chegam no final pra ajudar ele, cada um com estojo de guitarra equipado com uma arma, lembra? Então ele volta, faz uma participação especial e tal, porque isso foi uma dica do Tarantino, né, o Tarantino disse pra ele, né, quando eles estavam ali trocando ideia, fazendo amizade e tal, o Tarantino viu o filme, nossa, ficou fascinado e disse, cara, faz assim, ó, esse primeiro teu é uma produção extremamente independente. Ele gastou $7 mil pra fazer o filme, né? É o Mariachi. E dele disse, ó, o segundo tu faz uma produção média. Porque até lá tu vai ter dinheiro, então tu faz uma produção média. E o terceiro tu faz daqui uns 20 anos e faz uma mega produção, que é o Era Uma Vez no México, né? Que ali tem atores do gabarito aí de Salma Hayek, Johnny Depp, William Dafoe, é tudo gente super famosa, né? Sim. E, cara, realmente, a tua colocação foi muito bem escolhida, realmente. Eu gosto muito do Rodrigues, eu citei ele no texto, né? Que vai estar aqui.
e deveria ter ido pro ar segunda-feira, só que aí eu perdi o noite à casa da minha sogra e não consegui publicar. Devia ter publicado hoje e cheguei em casa agora, tipo, perto da meia-noite. Tá indo pro ar, o texto tá pronto. Tem 2 textos prontos aí, 2 artigos que vai pro ar, tá subindo. Não, eu tô nessa também, cara. Imagina, hoje, depois que a gente gravou, eu ainda dei aula, malhei e treinei boxe contigo, né? Imagina. Jesus. Eu separei aqui 3 movimentos cinematográficos que tem tudo a ver com o underground. Começando então rapidão aqui pelo mais recente, né? Pelo movimento cinematográfico que foi criado nos anos 90, que chama Dogma 95. Esse movimento foi criado por 2 cineastas dinamarqueses. O mais famoso deles, né, dos 2, é o Lars von Trier. E esse movimento, a ideia dele era resgatar a essência do cinema, né? Então era para comemorar o centenário do cinema. Em 45 minutos, os 2 formularam uma lista de 8 regras. Se não me engano, são 10 regras, se não me engano. 10 regras. Que eles dizem que o nome dessas 10 regras se chama voto de castidade, né? Uhum. E o voto de castidade, por exemplo, assim, as filmagens devem ser feitas no local, não tem que ser, o som tem que ser captado direto da câmera, não pode ser produzido separado, a câmera tem que ser usada na mão, não pode ter movimento de grua nem nada. O filme tem que ser em cores, sem nenhuma iluminação especial, tudo luz do local. Não pode ser utilizado truque fotográfico, nem filtro, nem nada. Não tem que ter nenhuma tipo, ação superficial, é só um filme de conversa, de desenvolvimento de personagem. Não pode ter deslocamento temporal nem geográfico. São inaceitáveis o filme de gênero, só pra terminar as últimas 2 aqui. E o filme deve ser transferido. O filme tem que ser filmado em 35mm na razão de formato de 4:3. Pra quem não lembra, 4:3 é a razão de formato das TVs antigas, que é quadrada, né? Que não é tela plana. E o 16:9. Exato, é. O nome do diretor não tem que aparecer nos créditos. Aqui a ideia era justamente pra subverter o ego dos diretores de Hollywood, né? Aham. E o Von Trier é um cara completamente subversivo até hoje, né, cara? Pois então, cara, tipo, eu lembro de você falando sobre isso, né? E aí eu fui dar uma olhada. Anos depois eu conheci o Bazin. E muito do que eles falam aí sobre esse movimento cinematográfico, o Dogma 95, aparece lá naquelas ideias do Bazin, mas enfim, não de maneira tão drástica talvez, mas é meio que um retorno, né? Aquela ideia do Bazin de você fazer um cinema, fazer um filme que tenha como é que eu posso dizer? O mínimo de interferência possível de qualquer elemento fílmico que não seja a própria cena, o próprio ator, enfim, o desenvolvimento do personagem. Tipo, isso é o cinema arte, pá. Exato. E assim, ó, tem o cara que criou com ele é o Thomas Vinterberg, ele não é tão famoso quanto o Von Trier, mas se tu perceber, até hoje em dia o Von Trier já tá mais no cinema A, né? Mas, cara, os filmes dele tem muito disso, né? E inclusive ele traz... Eu acho que dá pra dizer que atualmente, eu acho que ele e o Gaspar Noé são 2 cineastas, assim, que lidam muito com as entranhas, né, da sociedade, né? Com tudo que tem de podre na sociedade e tal. Acho que eu recomendo aí Gaspar Noé, só que assim... Porque que nem esse dia eu tava conversando com a menina na internet, conversando sobre cinema, ela me perguntou, né, assim, ela gostou muito de um filme do Gaspar Noé. Só que, cara, ela gostou do filme mais de boa do Gaspar Noé, assim, ela me pediu outras dicas, eu disse, olha, só cuida porque realmente é um cineasta, assim como o Von Trier, é um cineasta extremamente chocante, assim, os filmes, né? Não necessariamente são filmes violentos, mas filmes que mexem muito com coisas dentro da gente, assim, sabe? Esse lance do... Como é que chama? Do Dogma 95, pá, me lembra muito o Cioran. Cioran é um filósofo que se radicou na França, mas nasceu na Áustria-Hungria, 1911. E, cara, assim, se quer um filósofo boca do lixo do underground, é ele que nasceu, morreu. Os livros dele são, cara, assim, ó, pesadíssimos. Breviário da decomposição é um negócio assim que eu trabalhei em sala de aula com os meus alunos e a gurizada, tipo, percebeu assim a densidade do Cioran, cínico, pessimista, como eu posso dizer?
tipo uma ideia, é quase que um Nietzsche mais radical, tá ligado? Nossa senhora! Imagina o que é. Você tá entendendo, velho? Barbaridade, tá louco. Cara, aqui, eu ó, acho que o Siohan, eu acho que o Siohan pode ser... Não, desculpa, perdão. Fala depois, eu queria comentar uma coisa. Aqui, ó. Se não me engano, essa frase aqui tá no Breviário da Decomposição. Sabe qual que é o limite de uma dor? Uma dor maior. Barbaridade. Cara, eu acho que o Siohan, a gente podia fazer um paralelo dele justamente com esse diretor que eu falei agora, o Gaspar Noé, que é um diretor que faz filmes na França, praticamente todos, só que ele é argentino, né? E ele tem, se eu não me engano, são cinco longas-metragens na carreira dele. Cara, todos eles são filmes pesadíssimos. Pesadíssimos. Ler Breviário da Decomposição é um livro que você tem que ler com os dois pés atrás, porque é forte, trata de temas como morte, desespero, angústia, depressão, e nos faz olhar para um lado da vida que tradicionalmente não é lá muito visto, né? Ele é chamado na França até hoje, depois de ser chamado por um jornal britânico, ele ficou com a fama de rei dos pessimistas, arauto das misérias humanas e o niilista que o século XX profetizou. Suicídio, morte, obsessão, vazio são temas recorrentes em suas obras. Cara, e aos 19 anos se dizia especialista no problema da morte. 19 anos. Cara, é muito interessante isso que tu falou, Rafael, porque assim, ó, isso que tu comentou, ele é muito parecido com o Gaspar Noé, cara. É muito interessante essa conexão que a gente pode fazer. Você foi falando Noé, eu fui lembrando do Siohan na hora. Porque o primeiro filme do Gaspar Noé, o primeiro longa-metragem, né, o Seul contre tout, que é Sozinho contra Todos, cara, esse filme é horrível, cara. Horrível no sentido assim, ó, é um filme extremamente pesado de se assistir. Ele fala sobre um açougueiro que tá com depressão e tal, e o cara é... Assim, ele é uma vítima da sociedade, só que ele é uma pessoa terrível também. Imagina, o cara é... Pra te ter uma ideia, o cara é apaixonado pela filha, né, cara? Ele tem o cara é um... Nossa, é um doente e tal, né? E o segundo filme dele é o Irreversível, com a Mônica Bellucci, que tem uma das cenas de abuso sexual mais pesadas que eu já vi, né? O Enter the Void, que é o... Ele tem só 5 filmes, né? Então o terceiro, Enter the Void, ele é um filme que é todo em primeira pessoa e é muito louco, assim, porque ele é um filme que fala sobre drogas, né? Sobre alucinações e tal. Então o filme é todo em primeira pessoa e inclusive mostra as piscadas do ator, sabe? O filme dá uns cortes rápidos, assim, que é como se fosse o cara piscando, sabe? Enter the Void. E o Clímax, que é agora de 2018, eu não assisti, mas o Love, que é de 2015, cara, que ele fala sobre sexualidade e tal, ele é um filme, praticamente um filme pornô, cara, porque o filme as cenas são reais mesmo, né? Os atores realmente fizeram lá o tchaca-tchaca na buchaca e ele filmando tudo e vamos... É filmão pra chamar a família pra um domingo, né? Macarronada, chama a avó, chama o vô. Tem um amigo nosso aí que vai estar nos escutando, do Cine Sofia, que fez quase que nem o Travis do Taxi Driver, que levou a menina pra assistir Love no Capitólio, lá no Cine Capitólio, em Porto Alegre. Eu não preciso falar quem é, né? Tá errado? Tá errado, me corrija. Tu sabe de quem eu tô falando, né? Com certeza. Começa com Lu e termina com isso. Se tá errado, me corrija, né? Como diz o... Quem é que diz assim? O Ciro, é verdade. É o Ciro Gomes. Eu ia só comentar, cara, rapidão. Acho que o Boca do Lixo, né? Esse gênero que se caracterizou com o nome Boca do Lixo, também conhecido como pornô chanchada. Só que pornô chanchada, ele é um gênero dentro do Boca do Lixo, né? Porque... Isso, é um gênero dentro de um gênero. Dentro de um gênero. O Boca do Lixo, a Boca do Lixo foi uma região, né? No centro de São Paulo, né? Perto da Estação da Luz, né? E, cara, assim, ó. Bom, ali a gente via, né, a ação direta dos norte-americanos, dos estúdios, porque eram estúdios pequenos de cinema patrocinados pelos grandes estúdios hollywoodianos e produziam produções de baixíssimo orçamento. Dentro, mais ou menos, era aqui no Brasil que o exploitation, que as Grindhouse faziam nos Estados Unidos, com as mesmas características, né? Até recomendo pra quem quiser conhecer mais sobre o assunto, tem a série da HBO Magnífica 70, que fala exatamente sobre isso, né? Série bem bacana, né? É muito bacana.
E vai desde, por exemplo, filmes de terror do Zé do Caixão, né? Desde a trilogia do Zé do Caixão quanto outros filmes dele, né? Quanto, né, filmes, a pornô chanchada voltada pra comédia. E daí, enfim, né, tem os famosos Delírios Sexuais de um Macaco, olha o nome do filme. O Homem de Itu, né, e etc, né, cara? Assim como Espelho de Carne com Denis, eu não sei quem é que faz Espelho de Carne, deixa eu procurar rapidão aqui, peraí. Mas esquece Espelho de Carne, vou procurar aqui. Delírios Sexuais de um Macaco. Ó, Denis Carvalho e Daniel Filho, cara, fazem uma cena, inclusive tem uma cena romântica dos dois no Espelho de Carne, é uma coisa bizarra, meu Deus do céu. Esquece, é alucinação. Meu Deus, cara, que é isso? Eu nunca imaginei um bagulho desse. Alucinações Sexuais de um Macaco, né, não é Delírios, né. Caraca, vai de 86 o filme. Exatamente. Isso é um filme, é um dos filmes da pornô chanchada. E esses eram mais voltados, assim, pro trash mesmo, vamos dizer assim, pra zoeira mesmo, né, uma bizarrice. Mas tem aqueles que eram mais, assim, voltados pro drama, como, por exemplo, aí que tá, né, cara, naquela época esses caras queriam fazer filme pornô voltado pro drama, era só adaptar Nelson Rodrigues, né, cara, porque uma das obras dele, o cara pra escrever esse tipo de coisa, né, meu. Acho que o Nelson Rodrigues é um cara que merece um especial, né, mano? Porque ele é, sei lá, ele tem uma série de nuances na obra dele, e eu nem estudei direito, assim, eu lembro na faculdade, um professor meu de antropologia filosófica comentando sobre isso, quando a gente estava estudando Sartre, de Beauvoir, Camus, e aí ele falava, acho que umas 2 vezes, assim, mas me marcou muito, que ele estava falando e citou o Nelson Rodrigues em alguns momentos, eu não lembro o contexto direito, e aí ficou com isso na cabeça, sabe? Tipo, e até hoje é um cara que eu sei que, mano, o cara, tipo, os caras putaria atrás da outra, né? Só assim, o Bonitinho Mais Ordinário, que é que todo mundo lembra, né? Mas eu fazendo só pra gente sair do lugar comum e pra entrar no nosso tema, um dos clássicos dele, da pornô chanchada e da Boca do Lixo, é a Dama do Lotação, né? Com a Sônia Braga, né? Acho que é um filme que caracteriza muito tem muito essa pegada, né? Sim. Pois é um cara que eu conheço pouco, assim, do Nelson Rodrigues. Até queria entender mais e melhor o que é a obra dele, assim, porque é o tipo de cara que, como é que eu posso dizer? A gente não pode se dar o luxo de não entender, né? Vamos dizer assim. Cara, tem um filme muito engraçado, o título do filme dessa época também, Matou a Família e Foi ao Cinema. Isso é um outro casco, né, cara? Fantástico, né? Não, e tem também... Não, mas assim, ó, nada supera esse aqui, velho, do macaco. Nada supera. Sim, não, cara, vai sair hoje nesse podcast não vai sair nada mais alucinante que isso. Mas cara... Alucinações Sexuais de um Macaco. Isso é um clássico. Aqui no Filmou tá com nota 2.3. Eu vou dar nota... Eu nem assisti, mas um filme desse merece nota 5 e pronto. Acabou. Eu acho que um drama, né, a superprodução da época ali, dessa época do Brasil, que foi realmente, batia na época recordes de audiência no cinema, era Pichote, A Lei do Mais Fraco, né, cara? Que, cara, é um filme excelente, de um diretor, assim, pra mim, que era o tipo do cara que eu gostaria de ter conhecido antes infelizmente faleceu já, né? Que é o Hector Babenco. É um cara, assim, que, nossa, eu sou muito fã do Hector Babenco, né, cara? Que é um diretor argentino, né? Mas que... ele sempre disse que ele nasceu na Argentina por digamos assim, uma ironia do destino, uma coisa assim, ele falava que porque ele era brasileiro, né? Ele se considerava brasileiro e tal. Sim. E, pô, Pichote, A Lei do Mais Fraco, mostra justamente, né? Acho que é uma grande crítica, né? À sociedade brasileira. E, pô, o filme de 1980 continua, infelizmente, extremamente atual, né, cara? O que eu acho muito bacana em qualquer gênero do underground, enfim, de filosofia, literatura, teatro, cinema, música, é exatamente esse lance de que com poucos recursos, com pouco recurso humano, inclusive, assim, não tem muita gente fazendo esse tipo de coisa a sério, né? Tem um outro aí que faz de vez em quando, esporadicamente cai fora, mas poucos têm uma produção constante, né? Pouca gente aí passa anos fazendo a parada e consegue fazer coisas fantásticas, velho. Com certeza.
O cara, tipo, pega pó e pedra aí e faz uns negócios que ultrapassa a sua época, vai adiante, deixa sementes pra geração seguinte, que nem o Sr. Han, ele resgata algumas coisas do cinismo lá, do Diógenes, filósofo grego, e passa adiante para caras que nem eu, por exemplo, que se sente instigado intelectualmente com as questões que ele levanta. Você tem aí esses movimentos fílmicos que também provocam algum tipo de resposta dentro das condições do cinema que nós temos hoje. Na música, enfim, tem vários movimentos musicais que nasceram no underground, acabaram reverberando. Acho que um exemplo bacana, e a gente grava um especial um dia sobre isso, é o punk. Porque, mano, esse lance que o underground tem, tipo, de botar pra fora todas as pulsões, emoções, vontades, desejos, e transformar isso em algo artístico, cara, eu acho demais, e é por isso que eu curto. Com certeza, cara, e eu acho que, como a gente tava falando, cara, na realidade, isso aí é assunto pra gente ficar aí 5 horas, 6 horas discutindo, né? Tem bastante pano pra manga pra isso, né, cara? Tem muito material pra isso, né? Mas como a gente tava falando de cinema, né? Eu até tinha anotado aqui pra gente falar do Blaxploitation, que acho que foi um grito, assim, da luta, né? Do movimento negro nos Estados Unidos, né? Pra conseguir ter um reconhecimento e tal, né? O Blaxploitation foi... O Blaxploitation, ele falava justamente disso, né? Falava das músicas, né? Do funk, funk soul, né? E mostrava o negro sempre como um cara cheio da habilidade, assim, pra vencer os obstáculos e tal. Acho que tanto... Falava da beleza negra, né, beleza cara? negra, exato, né? Acho que tanto o Blaxploitation quanto um cara que eu gosto pra caramba, que é o Muhammad Ali, eles vieram numa época dos anos 60, né? Importante. Nos anos 60 tinha um apartheid nos Estados Unidos, uma coisa que ninguém fala, né? Uma coisa que ninguém fala do apartheid norte-americano, né, cara? E o exemplo que você deu é muito bom, porque nos anos, sei lá, 40, 50, 60, o boxe era um negócio do underground. Com certeza, né? As pessoas que se envolviam com boxe eram mal vistas porque a máfia, principalmente em Nova York, se não me falha a memória, tomava conta dos circuitos de boxe local. Quando foi para se popularizar o boxe, por exemplo, tipo, o pessoal das gangues da máfia não curtiram a ideia, bloquearam, reclamaram, teve todo um processo para tentar permanecer o boxe no underground da região, no local, no gueto, né? Sim. A gente sabe que deu errado, né? Deu errado. E é interessante, o Muhammad Ali, tanto o Muhammad Ali quanto o Blaxploitation, eles têm essa característica, porque o negro era dito pro negro, né, nessas décadas nos Estados Unidos, que eles eram feios, né? Ah, vocês são feios, vocês são pobres, vocês são fracos. E eu acho que isso veio justamente para mostrar o contrário, né, cara? Porque... Mostrou o contrário, e foi literalmente um soco na cara dessa sociedade, né? E mostrou justamente o oposto. Pega um cara que nem, por exemplo, o Muhammad Ali, o cara tinha uma autoestima, assim, fantástica, e era aquele tipo de cara que dizia assim, pô, mas por que eu tenho que ser... Por que eu tenho que ser menos? Por que vocês querem me diminuir? Eu sou o que eu sou, cara. Eu sou um cara bom, eu sou um cara, sabe? Então, tipo, botava na mesa pra esses caras. Isso é uma coisa muito bacana, cara. Então, o que eu posso recomendar é isso, né? O pessoal, de repente, procurar sobre o gênero Blaxploitation. É muito bacana. O Tarantino até hoje traz material sobre isso. Tem muita influência disso nos filmes dele. Eu acho que 2 filmes dele que tem uma influência forte disso é o Jack Brown e o Django Livre, né? O Django Livre é um Blaxploitation de faroeste, né? Então é um Blaxploitation, mas não é, cara, sei lá. Porque... Não, eu digo as influências, né, Rafael? Eu sei que não é Blaxploitation porque, obviamente, é uma grande produção, né? Mas a influência é muito forte, né? Do Blaxploitation, né? O outro que é bem influenciado, que é um filme mais atual, que é com Michael J. White, é o Black Dynamite, que é muito legal e é Blaxploitation, né? Pois é. Bom, eu acho que é isso, né, cara? Cara, assim, ó, o papo, pra deixar com mais gosto de quero mais, eu vou citar um cara aqui que acho que saiu do underground a contragosto, que é um cara que briga com o mainstream, briga com o lance pop e tal, que é quem? Alan Moore. Com certeza. Nossa,
no mundo dos quadrinhos. Meu Deus do céu. Abre aspas. O atual tsunami de super-heróis americanos não faz nenhum bem para nossa cultura. Em 2016, quando elegeram um bufão nazista, 6 dos 12 maiores filmes eram de super-heróis. São más notícias para a cultura. Essa infantilização, essa recusa de crescer e de cuidar do mundo adulto. Fecha aspas, Alan Moore, meu velho. Durma com esse barulho. Cara, durma com esse barulho. O Alan Moore olha, ele tá num nível assim que... Eu lembro do Zack Snyder dizendo pra ele, o Zack Snyder falando na entrevista, eu ia gostar se um dia o Alan Moore visse o que eu fiz, né, que eu, no Watchmen no cinema, né, daí perguntaram pro Alan Moore, ele disse, não vou assistir. Só respondeu isso, né, cara, não vou assistir. Ele tá no nível de emputecimento muito grande faz muito tempo, né? Meu Deus do céu, cara. Sempre, né, cara, faz décadas, né. Faz décadas. Eu nasci com ele já emputecido. Cara, é interessante porque a hora que a gente for entrar nesse assunto de quadrinhos, se der, eu até conheço gente que a gente pode trazer como convidado, né, que de repente até tem umas... Se um dia a gente for gravar alguma coisa, talvez com um pouco mais de tempo, né, e tal, tem umas referências aí, um pessoal que de repente podia dar uma mão pra nós, e eles sabem, inclusive, de histórias lá de dentro do mundo dos quadrinhos, né, de coisas que realmente eram feitas com o Alan Moore, né, cara? E explica um pouco do porquê que ele é tão mordido, né, hoje em dia com a indústria, né? Acerta, Alan Moore. Se o Alan Moore chegar aqui, eu vi uma reportagem assim, o Alan Moore dizendo, pessoal, 2 é 5? É 5. É 5. E pronto, mudaram a matemática, fim. E outra coisa, só pra gente terminar então, que eu gostaria de falar 2 coisas antes de me despedir. Uma é que um filme falou aí de filme de super-herói, pro pessoal saber exatamente o que o Blaxploitation representava na época, eu acho que dá pra dizer que é todo o baque que teve o Pantera Negra hoje em dia, né? Dentro, junto com a garotada e tal. De trazer o Blécula, né, cara? De trazer... O Negrácula, né? É o Negrácula. De trazer o Pantera Negra, por exemplo, trouxe pras crianças por exemplo, mostrar pras crianças, né? As crianças negras também, vocês têm um herói muito legal, cara. Um herói, uma representatividade muito bacana, né? Isso. E eu acho que o que dá pra falar também é que, infelizmente, o cinema brasileiro, com relação ao cinema brasileiro, só pra terminar, cara, com relação ao cinema brasileiro, eu acho que, tirando algumas superproduções que a gente tem, né? Tropa de Elite, etc, né? Isso é uma vez a cada 10 anos. Eu acho que o cinema brasileiro nunca saiu do underground, né, cara? Porque eu acho que o Brasil tá sempre tentando remar, né, pra conseguir sair disso, né? Porque fora as produções da Rede Globo, no mais é tudo produção independente praticamente, né, cara? E, cara, é legal porque as produções independentes do Brasil têm uma qualidade bacana. Tipo, a gente tá gravando aqui, acho que não tem 2 meses, um mês, tô meio errado com as datas. Bacurau ganhou um baita prêmio, né, velho? Mas infelizmente é aquilo, né, Rafael? Tem filmes que eu quero ver, filmes brasileiros, cara, é mais fácil conseguir filmes americanos, sendo baixado, ou Netflix, ou cinema, é mais fácil conseguir filmes norte-americanos do que tu conseguir filmes que tá aqui no quintal da gente, né? Como é que eu tô pesquisando aqui? Já te digo aqui, pra mim e pra você, né? O Bacurau vai estrear o longa aqui do Kleber Mendonça, né? Ele estreia dia 29 de agosto, quase no dia do meu aniversário, que é a história de um pequeno povoado no sertão brasileiro, né? E ganhou o prêmio, calma aí, tá lendo aqui a entrada do site, blá blá blá, blá blá blá. Ganhou o prêmio do júri, fez história em Cannes. Foi a primeira vez que o Brasil levou 2 troféus no festival. E o filme de Kleber Mendonça e Juliano Dornelles dividiu a honraria, sabe com qual outro filme? Opa. Os Miseráveis apenas, cara. Só 2 filmes ganharam. Somente 2 filmes tiveram essa honra, né? Sim. De ganhar esses 2 prêmios, inclusive o prêmio do júri, que é o terceiro mais importante da competição. E além do Bacurau, apenas Os Miseráveis conseguiu ganhar 2 prêmios, assim, da mesma magnitude e tal. Show de bola, né? Mano, olha a qualidade do cinema independente e do underground brasileiro, né? É que nem eu disse, infelizmente a gente... O problema é o seguinte, né, cara? Uma vez eu vi o pessoal comentando, em termos de cinema brasileiro, ou tu investe pra fazer o filme, ou tu investe em divulgação. Não é que nem, por exemplo, o cinema norte-americano, que tu tem grana pra fazer as 2 coisas, né?
Então, isso. Assim, ou tu faz o filme, ou tu divulga. Então, tu, sabe? Fica bem complicado. Bom, de qualquer forma, estamos aqui, eu e você, Jerônimo e Seduzente e Rafael, falando de cinema e filosofia pra ti. Nos acompanha, meu velho. A gente fica por aqui dessa vez, porque é 00:30, amanhã eu acordo às 6 da manhã. Meu Deus do céu, tá louco. Que maravilha. E acompanha a gente nas redes sociais. A minha esposa, a Bruna, tá cuidando delas. Se liga aqui nesse podcast maravilhoso, que vai ser editado com todo o carinho do mundo pelo Marcelo, que para miséria e milagre, para em 3 dias estar na sua mão, lindo e fresquinho. Acompanha os nossos vídeos, saiu um na quarta-feira, vai sair outro na sexta. Todo dia tem notícia rolando no nosso site, cinesofia.com.br. Nosso Twitter está sendo mais atualizado. O Facebook tem notícia direto de tudo que é tipo de coisa que acontece, agenda cultural. A gente está participando de evento, a gente está conseguindo manter uma média aí de mais ou menos um evento por mês. E aí, mano, se tu quiser saber sobre esse trampo que a gente faz, só seguir a gente. E se você curtir realmente esse lance de filosofia, cultura, arte, tudo junto e misturado, só tem a gente, velho. Não tem outro cara, não. Não tem outro canal, não tem outro site que faz trampo, não. Se tem, eu desconheço. E se existe, até queria conhecer, né? Vamos se juntar, por que não? Com certeza. Com certeza. Então, de minha parte, eu quero recomendar pro pessoal que procurem mais o cinema fora das grandes salas, né? O cinema que não seja só o cinema mainstream, que vocês vão se surpreender em todos os gêneros. Existe esse tipo de qualidade, desde o terror, a ação, drama, e, enfim, qualquer gênero que tu possa imaginar. Tem muita coisa boa dentro do cinema underground, dentro do cinema independente, seja cinema independente, cinema B, etc. Tem muito material de qualidade. Né? E assim como, por exemplo, tu deu o exemplo do Alan Moore, nos quadrinhos tem muito material de qualidade, na música tem muito material de qualidade, que tá fora, né, das grandes paradas de sucesso. Então, assim, quadrinho eu só leio underground, cara. Tipo, eu não leio mais grande DC, Marvel, não. E tem muita coisa boa, né, cara? Tem muita coisa boa mesmo, né? Não, pelo amor de Deus. Sim. E então é isso, pessoal. De minha parte, eu quero desejar a vocês uma ótima semana, um ótimo final de semana, né? Que vocês vão escutar isso aí na sexta-feira, esse material na sexta-feira. Então, um ótimo final de semana. Sejam muito felizes, assistam muitos filmes, deixem comentários, trocando uma ideia com a gente aí. E de minha parte é isso. Fica com Deus pra sempre. Não morram. Valeu. I was only 9 years old. I love Shrek so much. I had all the merchandise and movies. I prayed to Shrek every night before bed, thanking him for the life I've been given. Shrek is love, I said. Shrek is life.